Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é que foi ontem o teu domingo? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso. Melhor ainda se foi a Eucaristia, uma semana, final de semana com missa, semana na graça de Deus. E hoje, segunda-feira, nós começamos uma nova novena, eu diria um novo combate na oração, combate espiritual. Sabe o quê? Santo Antônio pela vida amorosa. Um combate espiritual em virtude de tudo que você tem ouvido contra os pensamentos suicidas. Mas isso no momento certo. Agora, é dia de alegria, vamos celebrar o dom da vida, celebrar a semana que começa, celebrar o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, e celebrar sim a vida amorosa que vai melhorar fruto da oração, da graça de Deus por intercessão de Santo Antônio, melhorar e tirar para longe todos os pensamentos suicidas de quem os tem e de familiares e amigos que possam ter. Quero saudar nesta alegria, entusiasmo e fé. A você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. Deus em primeiro lugar, 99,5. AM 1430. Filhos e filhas, as rádios irmãs que com grande carinho, com grande estima, saúdo neste momento. Somos iguais, numa só direção, num só coração, que é Deus. Minha saudação a você que está me acompanhando pela TV Evangelizar Parabólica Digital, todo o Brasil, RTVs cada vez mais já sendo instaladas, inauguradas, outras digitalizadas, com a sua ajuda, é claro, e a todos que acompanham pelas plataformas digitais. Vamos juntos? Reunidos nós estamos, como é que é? Unidos nós estamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos em oração no início desta semana, segunda-feira, ainda praticamente início do mês de junho, do Sagrado Coração de Jesus. E começamos esta oração na Trindade Santa, pedindo, clamando, agradecendo, Senhor, porque podemos contar com o seu auxílio, louvando, porque sois um Deus misericordioso e bondoso para com todos os seus filhos, confiando, porque sois um Deus fiel. Como é bom, como é agradável estar diante do Senhor. Mas, Senhor, começamos um combate espiritual hoje. Um combate espiritual por intercessão de Santo Antônio, pedindo pela vida amorosa, alvo de tantas armadas do inimigo. Nós pedimos, Senhor, nesse combate espiritual, por aqueles que estão em meio a um relacionamento complicado, de altos e baixos, mas aqueles principalmente que estão marcados pela traição, pela mentira. Senhor, eu creio, eu confio, eu espero que é possível restaurar. Senhor, nos colocamos confiantes no combate espiritual,
por aqueles que querem um relacionamento sadio e não encontram, que querem constituir família, mas não conseguem. Claro, Senhor, pedimos por aqueles que estão bem, para que assim permaneçam em uma só carne, naquilo que juraram perante Deus. Pedimos também pelos nossos irmãos mais jovens, para que vivam cada momento do namoro, do conhecer, do noivar, para que possam viver a afetividade, para que possam viver plenamente o sentido de entrega no tempo certo. Senhor, iniciamos hoje um combate espiritual de tantas pessoas, pelas queixas, pelas súplicas, que infelizmente, por um desejo de fuga, covardia ou tentando aliviar momentaneamente a dor, o inimigo plantou o desejo de suicídio. Senhor, são muitos os casos. São muitos os casos. Vem passear na minha vida, Senhor. Vem passear na vida daqueles que sofrem calados, daqueles que sofrem sozinhos, daqueles que sofrem angustiados. Filhos e filhas, não sei se você percebe a forma como estou conduzindo, mas entrarmos nessa novena como quem entra num combate espiritual. Por intercessão de Santo Antônio, que talvez você o tenha só como santo casamenteiro, ou fique só com esse lado folclórico, mas não é isso. Eu gosto de rezar Santo Antônio, um dos santos mais populares e fortes, forte intercessor, mas a vida amorosa como um todo, de um homem devotado a Jesus Eucarístico, um homem debruçado sobre a palavra de Deus. Então, por intercessão de Santo Antônio, enfrentar os problemas na vida afetiva. Mas eu proponho algo hoje, e como eu tenho falado, e você é testemunha disso, como tem aparecido a questão dos pensamentos suicidas e atentados contra a vida. Um combate espiritual para que Deus tire e livre esse pensamento. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo, volte em oração. Queridos filhos e filhas, espero que você não tenha perdido o primeiro momento. Mas depois, oportunamente, vou retomar todo o primeiro dia da novena. Eu fico moroso, repetitivo, para que sejamos assertivos na prece. Agora, vamos seguir. Escute esse testemunho. Meu nome é Jaqueline, eu moro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quero testemunhar uma graça alcançada pelo terço das Santas Chagas. Amém. Eu já vim estudando há 1 ano já e desiludida com o resultado que eu não conseguia passar na OAB. E comecei a novena e poucas novenas eu consegui o resultado tão almejado. Amém. Eu consegui a aprovação. Graça alcançada, graça testemunhada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor. Nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas, filha. Jaqueline, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, meu abraço carinhoso.
E fico feliz que você tenha passado na OAB. E agora, filha, exerça a sua profissão com uma forma justa, digna, temente a Deus. Eu estou com uma filha de Deus. Bom dia, filha de Deus. Bom dia, Padre Reginaldo Manzotti. A sua bênção. Deus a abençoe. Você pediu anonimato. De que... É uma filha de Deus aqui do interior, na região de Rio Preto. Tá, interior de São Paulo, vamos dizer assim. Aham, é verdade. Uhum. Tá bom. O que está acontecendo, filha? Que bom, filha? Padre Reginaldo, poder falar com o senhor. Hoje era seu dia. Que bom poder o senhor entrar todos os dias na minha casa. Não só na minha casa, como na casa da minha família, das minhas irmãs. Eu agradeço de coração. Amém. Amém. O que está acontecendo? Eu liguei para pedir um aconselhamento. Eu sei, Padre, que eu já estou no 2º livro da Batalha Espiritual. Então, você está no combate espiritual, isso? Eu já fui no 1º. Tá. Agora estou no combate espiritual. No dia a dia. Agora eu já fiz até aquela leitura da parte do casamento, né? Ah, e tá. tô na oração da parte do lar e ao trabalho. Entendi. Então você está terminando o 1º capítulo. É o 1º capítulo que eu vou Tá certo. fazendo as orações, e tem várias orações. Isso. E tem me ajudado muito. Que Só bom. que eu estou meio em dúvida, Padre, Por quê? com um filho meu. Ah. Ele era da Igreja Católica e a minha nora também. Só que aí a minha nora ia na igreja e ele ia também. Só que aí depois ela afastou, porque ela tem uma tia que tem um centro espírita, sabe? Sim. Que ali eles oram, que veste roupa branca, tudo, recebe guia, né? Mas o meu filho não participava, meu filho não se dava com ela, nem nada. Meu filho não gostava. Aí meu filho ia com as 2 filhas dele na igreja católica, com as minhas netas. E de um tempo para cá, quando eu subi, o meu filho está frequentando esse centro também. Está trabalhando junto com ela, com a minha nora. Os 2 afastou da igreja católica. Então, eu não cheguei a falar assim nada para ele, eu só fiquei assim sentida e falei assim para ele. Bom, eu conversei com Deus. Falei, Senhor, se ali existe Deus, o Senhor sabe. Porque se ali ele entrou, o Senhor também sabe se ele deve continuar ou não. Eu não quis ficar falando para ele para não complicar mais as coisas. Porque eu vejo ele bem, eu vejo ele feliz, sabe? Mas ele não quer falar muito assim comigo sobre que ele frequenta lá, sabe? Eu sigo a igreja católica, só que a minha neta agora já tem 10 anos, ela tem que fazer catequese. Eu fico preocupada com isso. E eles não falam nada se vão colocá-la na catequese ou não? Não falaram, ela está na idade já de colocar, né? Já. E eu fiquei assim em dúvida, meio preocupada, mas agora, como eu estou no livro da Batalha Espiritual, tudo que o senhor lê da palavra da Bíblia, que eu vou acompanhando, a leitura, tudo, cada pedacinho, cada leitura, tudo toca no coração da gente, cada pedacinho, cada palavra bem servindo para a gente. Então, Entendi. todo dia serve para nós. Filha, eu entendo o que você está falando. Veja, a gente sempre, e é um fato impressionante, que a mulher, ela tem um poder sobre o homem muito grande no casamento, pro bem e pro mal. Isso é um fato. E geralmente, não sei se você concorda comigo, geralmente é a mulher que puxa o homem pro lado da família. Geralmente é assim. Geralmente você pode perceber, e isso é histórico, a mulher porque eu tenho uma filha. Isso. E no caso, a tua nora puxou teu filho, puxou pro lado dela. Só que, por alguma razão que desconhecemos, ela foi e levou ele junto. Porque a família dela é toda desse lado. Isso. Por isso, como que você vai agir agora? Eu imagino o teu coração como é que fica. Você fez certo em não criar confusão de
distanciá-lo mais. Se ele não toca no assunto com você, acredite, é por respeito a você. Ele sabe que eu vou à igreja. No caso, vai passar isso dele. Vai passar. Infelizmente, ele está vivendo esse momento e vai passar. Aquilo que foi bem plantado volta. O que você pode é perguntar para ele: filho, você não vai colocar teus filhos na catequese? E não só perguntar. A pergunta, ele vai responder. Não precisa questioná-lo. A pergunta vai fazer ele ficar antenado. Mas faz bem em não brigar por causa disso. Essa fase, ela tende a ser um deslumbramento. Depois, a pessoa começa a questionar-se. E, geralmente, aquilo que foi bem plantado floresce de novo. Eu não vou entrar na matéria aqui em público, perguntar que tipo que é, porque você não vai saber me responder. Que tipo de centro, de que tipo de centro espírita? Rogo a Deus que seja um momento que seja passageiro e que ele consiga depois ele ter discernimento de colocar as filhas, os filhos na catequese. Como avó, você pode perguntar. Brigar não, mas perguntar para ele, isso é um direito seu de mãe. É um dever seu de mãe e de vó. Entendeu? Tá bom, padre. Porque ele sabe que eu tenho meu altarzinho na sala. Eu sou madrinha eu participo da madrinha da obra Evangelizar. Amém. Eu recebi o folheto, Amém. tem na minha parede, eu tenho um crucifixo, tudo. Ele sabe que eu tenho meu altar, minhas orações que eu faço. Cadê os... Ele é um menino carinhoso. Então por isso que eu falo que não vale a pena você afrontar. Vale a pena você respeitar da mesma forma que ele está te respeitando. Só apenas perguntar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Cadê os padrinhos dessas crianças? Os padrinhos de batismo. Os padrinhos, uns são casados, participa da igreja católica, da menor. E o da mais velha, ela frequenta esse lugar. E o padrinho, eles separaram os padrinhos dela. Porque não podia ter sido, né? Se fosse de outra religião, não pode ser padrinho. Por isso que é escolha. Mas aí, eles se separaram, né? E o padrinho é do lado da igreja católica e a madrinha já é do outro lado, que é da família dela. Porque a avó é importante, mas os padrinhos de batismo, nessa hora é que tem que cumprir se os pais falham. Por isso que tem padrinho, por isso que o padrinho e madrinha tem que ser muito bem escolhido. Por isso que a igreja, muita gente não compreende por que a gente pede padrinhos de batismo. Mas filha, persevere na oração e na harmonia. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Queridos filhos e filhas, eu falava com uma filha de Deus do interior do estado de São Paulo, propriamente de Ribeirão Preto, e é a voz de uma avó justa, preocupada com o filho. Ela preocupada com o filho e preocupada com os netos. Aquilo que eu falei é a mais pura verdade, geralmente a mulher é que puxa. Por isso, muita gente me pergunta o que eu acho do casamento misto. O que é isso, casamento misto? Vamos explicar. Casamento de mista religião. A igreja permite, claro. E eu só digo a vocês pela minha experiência. A probabilidade de ficarem filhos sem religião será grande. No caso, eu dizia para ela e quero aprofundar esse tema. Eu perguntei, a tua preocupação de vó é justa, mas cadê os padrinhos e madrinhas? Sem dúvida, a Igreja Católica, e estou falando com seriedade e com conhecimento de causa, existe um princípio básico.
de não negar o batismo. Não negar. Mas eu sou mãe solteira, não se nega. Mas eu não se nega. O que a igreja pede, e aqui entra o sentido de padrinho e madrinha, é que sejam, primeiro, católicos. É a primeira condição. Já várias vezes me perguntaram, padre, olha, eu escolhi fulano que é de outra religião. Eu falo, lamento, não pode. Aí, claro, a gente é ruim, o padre não me entende, o padre não sei o que lá. Segundo, não adianta ser pessoa de longe, porque como é que vai acompanhar? E terceiro, não pode ser uma pessoa muito idosa, por uma lógica natural. Evita-se, tá? Nesse caso concreto, pode ser solteiro, casado, católico. Não pode, até então, não pode morarem juntos, tem que ter todos os sacramentos. Para quê? Para garantir que quando o pai e a mãe faltam, aquilo que prometeram perante a igreja, de educar os filhos na fé de Cristo e da igreja, essa foi a promessa. O que um pai e uma mãe promete no dia do batizado dos filhos? Uma única coisa: dar testemunho e educá-los na fé de Cristo e da igreja. Se eles falham, aí vem o compadre, o copai, compadre, copai, comadre, comãe, mãe junto. Daí que vem a palavra. Por isso que eu perguntei, vó, aciona os padrinhos e madrinhas. Por isso que eu sou muito reticente a aceitar ser padrinho. Tenho os meus e me sou responsável. Por isso que a igreja é zelosa nesse tema. Não é negar o batismo, mas é a garantia de que a pessoa possa usufruir do batismo. Mas, vó, filha de Deus lá, eu tenho certeza que se você perguntar para o teu filho, ele não vai se opor à catequese, nem tua nora. Não vão se opor. Pergunta com um jeitinho, reza antes, vai dar certo. Vamos à leitura orante? Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, 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 aleluia. Eclesiástico 19, 20, seguintes. Você entendeu o sentido de padrinho e madrinha? É nessa hora. E também na falta, né? Se morre, não é orfanato, não. Os primeiros responsáveis, padrinho e madrinha. Eclesiástico 19, 20. É aqui. A sabedoria completa está em temer o Senhor. A sabedoria total leva a pessoa a obedecer à lei. Filho, o que é a sabedoria? Uma pergunta retórica? Não. Uma pergunta que muitos se ocuparam. Vamos no mundo grego. Vai um pouquinho em Aristóteles, Platão. Principalmente Aristóteles. Aqui não vem ao caso, desculpa, filosofei. Mas vá na corte de Roma. Como a sabedoria. Só vou dar um exemplo. As bibliotecas de Alexandria. Busca da sabedoria. O Egito, busca da sabedoria. Mas para você, e para nós, numa atitude cristã, o que é sabedoria? Sabedoria para nós está bem escrito aqui. É temer o Senhor. Sabedoria total é obedecer à lei. Eu explico melhor. A verdadeira sabedoria para quem tem fé, a verdadeira sabedoria de uma pessoa humana é o temor do Senhor. O verdadeiro sentido da sabedoria para uma pessoa agora vem uma palavra difícil, obedecer a Deus. Temer o Senhor e obedecer a Deus.
Sigamos. Ficou claro esse conceito? Padre, é ter medo de Deus? Não, já expliquei muito. Temor, reconhecimento que Ele é o Criador. Temor, reconhecimento que tudo vem dEle. Temor, reconhecer que precisamos dEle. Temor é viver sob impulso das sombras, da proteção, da graça. Isso é temor. Conhecer o mal. Versículo 22. Não é a verdadeira sabedoria. Conhecer o mal não é a verdadeira sabedoria? Não. Já explico. Não é nada prudente seguir o conselho dos que desobedecem a Deus. E aqui vou explicar. Porque o conhecimento do mal, há muitos que pensam assim: eu vou para conhecer o mal e no mal eu conheço Deus. Sim. Isso é um princípio dos alquimistas, isso é um princípio da bruxaria, esse é um princípio da feitiçaria. Isso é um princípio de que, ao conhecer o mal, eu também conheço os elementos antagônicos a Deus e, portanto, conhecendo o mal, eu conheço melhor a Deus. Tem até um livro que fala sobre isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Não é prudente seguir o conselho dos que desobedecem a Deus. Não é prudente seguir o mal. Não é prudente mexer com o mal. Não é prudente mexer com coisas que desconhecemos. De repente você, filha de Deus do interior de São Paulo, tem uma resposta ali. Apesar que você não precisa de resposta, você já as tem. Alguém pode ser muito esperto, mas será odiado pelos outros. Quem não tem sabedoria é tolo mesmo. Vale mais ser ignorante e temer o Senhor do que ter muito estudo e desobedecer à lei de Deus. Vou repetir. Vale mais ser ignorante e temer o Senhor do que ter muito estudo e desobedecer à lei de Deus. Por quê? Porque qual é a verdadeira sabedoria? Temer o Senhor e obedecer ao Senhor. Veja, se essa é a máxima, adianta você ter tanto estudo e ter um vazio existencial? Ainda mais, você já encontrou pessoas que praticamente não sabem escrever nem ler, mas quando abre uma boca, dá uma palavra, você percebe que aquela palavra vem uma sabedoria única? Você já teve essa experiência? Eu volto com a leitura orante, volte comigo. Filho, eu agora no intervalo grifei aqui, sabedoria. O que é sabedoria? Eu estava indo para o intervalo, eu dizia, você já encontrou uma pessoa que mal sabe escrever seu nome? Uma pessoa que nunca frequentou faculdade, mas quando fala, tem uma sabedoria. Gente, existe isso, muito forte, impressionante, que essa sabedoria é a sabedoria de Deus. Não é verdade que uma pessoa estudada, culta, não tenha sabedoria. Não é verdade. Mas há que se distinguir uma pessoa sábia de uma pessoa esperta. Não é a mesma coisa. Fulano é esperto. Aí, aquele cara é espertão. Já diz tudo, né? Fulano, vivido, esperto, inteligente, pega rápido. Não quer dizer sábio.
É o que o texto vai dizer. Entendeu? Você tem que pegar essas coisas, pelo amor de Deus. Senão você compra gato por lebre. Vai comer espetinho de gato em vez de espetinho de carne direito. Vamos lá. Vale mais ser ignorante e temer o Senhor do que ter muito estudo e desobedecer à lei de Deus. Atenção, versículo 25. Toca o sino, sacristão. Você pode ser muito esperto e mesmo assim ser desonesto. Concorda? Sim. Dá uma olhada pro Brasil. Dá uma olhada. Você pode ser muito esperto e ser uma pessoa desonesta. Isso te faz uma pessoa sábia. Te faz uma pessoa safada. Alguns abusam da boa vontade dos outros para ganharem uma causa. Ah, eu nem tinha visto. Olha aqui, ó. Você achou que eu não devia ter falado a palavra safado? Olha aqui, ó. Versículo 26. Pegou aqui? Um safado, vestido de luto, anda todo curvado, mas ele só quer enganar os outros. Eu não tinha visto que tinha a palavra safado aqui. Mas na Bíblia tem. Né, Treysenha? Ele vira o rosto e faz de conta que não está ouvindo. Mas quando ninguém espera, ele se aproveita da pessoa, da gente. O safado ou a safada só deixa de pecar quando não tem mais forças. Mas logo que tiver oportunidade, vai prejudicar você. Então, cuidado com gente safada. E Deus nos livre de os sermos. Diga isso. Livrai-me, Senhor, de pessoas safadas. E livra-me de o selo. De ser uma pessoa safada. Tá aqui, ó. Pode escrever na tua Bíblia. Tem essa palavra lá. Vamos lá. Aqui, olha a sabedoria dos antigos. Essa frase, minha mãe dizia, só que eu não sabia que estava no Eclesiástico. Só que ela dizia de outro jeito. A gente conhece uma pessoa vendo o rosto. Minha mãe dizia, você não precisa morar com a pessoa para saber quem é. Versículo 29. Os antigos falavam isso. Só que nem sabia o que estava na Bíblia, né? A gente conhece uma pessoa vendo o seu rosto. E é verdade. Você chega perto de uma pessoa, ela não olha para o teu rosto, cuidado. Tem muitas formas de a pessoa se expressar, mas deixa para lá. Aí tem até um livro, O Corpo Fala, que é uma dica, leia. A gente conhece uma pessoa vendo o seu rosto. É assim que a gente sabe se a pessoa tem juízo. As roupas, o sorriso, o jeito de andar mostram o que uma pessoa realmente é. E ponto final. Não falou marca, hein? Ah, tá vendo? A Bíblia fala que marca de roupa. Opa, peraí, meu filho. Não falou de marca aqui, não. Tem nada a ver com marca. O jeito da pessoa se vestir. Claro que mostra quem é. De novo, eu vou falar. A gente conhece uma pessoa vendo o seu rosto. É assim que se sabe se a pessoa tem juízo. A roupa, o sorriso, o jeito de andar mostram o que uma pessoa realmente é. Pronto. Quer discutir? Pega a tua Bíblia e discuta com Jesus, com Deus. Marília, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, o Senhor também. Você estava escutando? Eu estava. Você concorda? Com tudo. É palavra de Deus, né? Porque o sorriso, o rosto, a roupa que se usa, o jeito de andar, realmente mostra quem a pessoa é. Não é não? Atenção total, pedir o Espírito Santo para estar sempre nos iluminando, para abrir nossos olhos. Tá bom, Marília. Da onde você fala, querida? Eu te coloquei em saia justa, né? Vai lá. Você fala de onde, meu amor? Eu moro em Patos de Minas. Meu abraço. Saudade do senhor. Hã? Estamos com saudade do senhor. Eu também.
Eu também tô com saudade de Patos de Minas. Você me escuta como aí? Eu escuto pela Super Rádio Patos, Meu abraço, 90,9 FM. meu abraço a Super Rádio Patos de Minas. Pois não, filha. Padre, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar falando, Deus me deu de estar falando com o senhor de novo, já falei umas 2 vezes. Hoje é seu dia. Então, hoje também era para estar falando. Hoje eu liguei para colocar em agradecimento, as outras vezes que eu liguei não teve como eu falar. E eu queria agradecer a Deus e dar um testemunho. Eu tenho 2 filhos, eu tenho... Só um minutinho, fala um pouquinho mais alto. Oi, fala mais alto. Qual o testemunho que você quer dar? Eu tenho 2 filhos, o Adriel e o Breno, né? Se quiser colocar já o nome em oração, o Adriel faz aniversário agora dia 2 de junho. Esse agora é dia 2 de junho. E o Adriel, ele teve câncer, ele teve leucemia. Tá. E a gente foi um pouco difícil conseguir o diagnóstico, estava bem no começo. Sim. Mas eu fui numa celebração aqui no hospital que o padre Rui dava lá na capela lá. E chegando lá, lá tem aquelas imagens, você vai à missa, tem uma imagem, você coloca uma imagem com a água assim correndo. Sim. E pede Nossa Senhora, né? Sim. E ele, enquanto ele estava, depois da missa, o padre fez umas orações, ele ficou perto da imagem, enquanto eu estava rezando. Sim. E ele tinha só 5 anos, hoje ele tem 18. O Adriel. Quando ele saiu de perto da imagem, ele gritava no meio da igreja, alto, muito alto, pulando, falava assim, olha, ela falou para mim que eu estou curado, ela falou para mim que eu estou curado. Aí eu peguei ele pela mãozinha e falei assim, ela quem? Ele falou assim, aquela ali, mãe, aquela imagem ali, ó, da Nossa Senhora. Aí eu peguei e falei, tá. Mas aí o diagnóstico veio com uma doença, né? E aí depois eu fui para Uberaba, porque o tratamento não tinha aqui. Ele fez o tratamento, foi 3 anos. Aí eu tive também a intercessão de Santo Expedito, que me ajudou muito, porque o que mais mata as crianças com esse tratamento não é só o câncer, é as intercorrências que acontecem. E eu pedi para Santo Expedito para ele colocar o meu filho como um guerreiro. Sim. Que ele suportasse e não tivesse intercorrência grave, que ele passasse bem pela vacina. Padre, ele não teve, tinha criança que ficava 3 meses internado, 2 meses, ele não ficou, ele não teve intercorrência, ele não teve internação, a não ser as necessárias para as quimioterapias. Amém. Mas as outras ele não teve. Então ele teve um tratamento muito bom. Hoje ele é um rapaz de 18 anos, conhecido na cidade, ele tem uma barbearia. Ele é um menino, hoje ele é um soldado de Deus, é um menino de exemplo para os outros, de força, de ver a força que ele tem, tanto que ele é querido. Amém. E eu tive em Nossa Senhora, às vezes as pessoas pensam, padre, que quando ele gritou e falou que ele estava curado, às vezes eu podia ter ficado triste, pensado assim, mas Nossa Senhora não falou que ele estava curado? Mas eu entendi, eu fiquei o tratamento todo muito forte. As pessoas me paravam, me perguntavam às vezes quando me via, se eu era de outra religião, quem não me conhecia, ou falava como que eu era tão forte, de onde vinha tanta força. Se fosse com ela, elas não davam conta. Eu falava, eu tenho a força de Nossa Senhora. Amém. Porque quando eu estava com ele, padre, eu me espelhava na vida dela. Eu pensei, se ela foi capaz de ver o filho, que é inocente, o meu também era inocente, daquele jeito, sem merecer. Então, assim, quando eu via meu filho colocar agulha nele, muitos aparelhos ligados, muita fraqueza, muita palidez, eu imaginava, ela viu isso tudo. É verdade. E ela ficou diante da cruz, ela não saiu, ela ficou lá. É verdade. E diga... Padre, eu fiquei 2 dias fora, longe do meu filho. Então diga, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. E Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pela graça recebida, eu tenho que ir para o intervalo, minha querida. Eu volto já. Volte comigo em plena novena de Santo Antônio, primeiro dia. Queridos filhos, meu abraço a Marília, Patos de Minas. Que bom que deu tempo de você contar. Louvado seja Deus por você, de fato, ter conseguido essa grande graça. Meu abraço a Dom Cláudio Nornes Tunes. Espero ir lá, sim, Patos de Minas.
Eu comecei a música com essa música e tem que ser agora também. Se alguma coisa tá chata, tá te perturbando, você escutou tantos testemunhos? Parabéns à Rádio Paraíso FM 87,9 Diretama, Paraná. Quero fazer um convite a você. Que tal irmos para a Grécia e Turquia? Ei, pega o telefone, hoje é segunda-feira. Agora, anota lá. 41 3221 6040. 3221 6021. Fala de novo. 3221 6040. 3221 6021. Liga. Olha, você pode parcelar e nós iremos começar na Grécia, depois iremos à casa de Nossa Senhora, nas Ilhas Gregas e terminamos na Turquia. Vamos fazer juntos o caminho de Paulo, dá tempo. Liga lá. Ou entra no site Padre Reginaldo, mas vai lá no banner, tá? Tem gente que solta no meio do site e eu não consigo encontrar lá no banner. Filhos queridos, pode continuar, sacristão, que eu quero explicar para as pessoas. Você há de convir comigo que você que me acompanha todo dia, mesmo nas missas que eu celebro na Igreja do Guadalupe ou fora, quantos casos de pensamentos suicidas. Por isso, quando eu fui escrever o Combate Espiritual, eu coloquei como o inimigo age. E no capítulo 9, eu falo sobre vencendo o combate na nossa mente para se libertar do pensamento suicida. E eu queria que você lesse esse capítulo. Viu? Leia. E você vai ver que eu coloco o problema do suicídio e depois... Veja aqui, ó, nossa fragilidade favorece a ação do inimigo. Eu queria que você lesse. Eu acredito muito em Santo Antônio. Acredito mesmo. Recorro a ele. Por isso eu quero começar hoje, eu falei, um combate espiritual. Um combate. Como é que é o nome dela? Gostei muito, a Marília. Ela disse... Meu filho, eu pedia para Santo Expedito para ele ser um guerreiro nas intercorrências. Gostei dessa frase. Nós vamos agora estabelecer um combate. Combate espiritual por intercessão de Santo Antônio no quê? Na questão da vida amorosa. Então para de falar de Santo Antônio só santo casamenteiro. Que eu seja. Se você quer arrumar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um São José da vida, pede. Mas não é só santo casamenteiro, é para quem já está junto, seja feliz, que constitua a família, harmonia e paz, mas também com Santo Antônio, Senhor, curai as mentes perturbadas. Santo Antônio, curai as mentes perturbadas. Então, tem aqui, ó, 134, renuncia aos pensamentos maléficos em nome de Jesus. Vem o Salmo 142 e agora, página 139. Soberano Deus, toca o sino, sacristão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste primeiro dia do combate espiritual, afastai para longe todos os pensamentos suicidas. Senhor, neste combate espiritual pedimos, afastai todas as perturbações mentais. Deus onipotente, que socorreis os desolados, que confortai os prisioneiros. Vede minha aflição e manifestai o vosso poder para auxiliar-me. Vencei o detestável inimigo e fazei que, superada a presença do adversário, eu possa recuperar a paz e a liberdade, que assim, servindo-vos com sincera piedade, eu possa confessar que vós sois admirável e manifestar a grandeza das vossas obras. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeiro dia.
Santo Antônio. Santo Antônio, continuamos nesse combate espiritual e pedimos: curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor comparado ao amor de Cristo com a igreja. Abençoai aqueles que são chamados ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero e pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados. Você quer namorar? Diga o nome. Nos casais, verdadeiros sentimentos de afeto. Fazei com que contemple um ao outro e busque uma união abençoada. Para que os namorados e casais sejam capazes de vencer os possíveis problemas e possam manter vivo o amor, que nunca falte a compreensão, a harmonia familiar. Santo Antônio, olhai pelos namorados. Santo Antônio, abençoai os casais. Santo Antônio, olhai pelos solteiros e viúvos. Dai harmonia na vida conjugal. Dai paz na vida sentimental. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, nesse primeiro dia do combate espiritual contra pensamento suicida e pela vida afetiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.